vamos lá, continuando aqui. Próximas qualificadoras estão aqui no inciso 5. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5, se o homicídio é cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Então, o homicídio praticado para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Veja, aqui nós temos a relação entre homicídio e outro crime. Aqui nós temos a qualificadora chamada de qualificadora da conexão. Conexão. O que é conexão? É a conexão e a ligação do homicídio com outro crime. Quando a gente fala lá no processo penal de crimes conexos são aqueles de qualquer modo ligados entre si. Tem um ponto de ligação entre o homicídio e outro crime, tá? Eu já devo ter te falado isso em algum momento lá para trás, mas aquela propaganda, lembra da Tigre? Tubos e conexões. Tudo para a sua obra, tubos e conexões. Poxa, sabe quando você vê aquele cano que vem da calha, que cai a água da casa, né, do telhado para levar embora? O cano desce reto. Então você tem um cano que vem reto, o outro reto. Eles não se encaixam, né? Um cano não encaixa no outro. Um é reto, outro é reto. Mas tem aquela curvinha. Os pedreiros chamam de cotovelo, né? Ah, o cotovelo, doutor. Compra lá o cotovelo. Esse cotovelo é a conexão. A conexão é que vai ligar esses dois canos. Um horizontal e um da vertical. Então, crimes conexos são aqueles que estão de qualquer modo ligados entre si. Ponto importante aqui, ó. O homicídio é praticado para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. De outro crime. Logo, vem comigo. Não se aplica essa qualificadora, não incide essa qualificadora quando o homicídio é cometido para assegurar ocultação, impunidade, execução ou vantagem de uma contravenção penal. De uma contravenção penal. Pegou a jogada? O homicídio é praticado para assegurar execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Não se aplica essa qualificadora na hipótese de um homicídio relacionado a uma contravenção penal. Fechamos? Vamos lá. Nós temos dois tipos de conexão aqui. Quando o homicídio é praticado para assegurar a execução de outro crime, nós vamos ter a chamada conexão teleológica. Teleológica. E quando o homicídio é praticado para assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, nós teremos a chamada conexão consequencial. Consequencial. Certo? Então, veja, homicídio praticado para assegurar a execução de outro crime, conexão teleológica. Homicídio praticado para assegurar a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime, conexão consequencial. Fechou? Vem cá. Vamos falar da conexão teleológica em primeiro lugar. Na conexão teleológica, o agente, em primeiro lugar, pratica o homicídio. Depois, o outro crime. Beleza? O homicídio é praticado para assegurar a execução de outro crime. Quando se fala outro crime, num primeiro momento, esse outro crime pode ser de qualquer natureza. Esse outro crime pode ser de qualquer natureza. Beleza? Então,
Veja, cuidado, vai ter uma pegadinha daqui a pouco aqui, mas pode ser crime de qualquer natureza. Então, primeiro o homicídio, depois outro crime. Exemplo típico: matar o segurança para sequestrar o milionário. Mata o segurança dele para depois sequestrar o bilionário. Matar o marido para depois estuprar a mulher. Matar o marido para depois estuprar a mulher. Tudo bem? Pergunta que a prova gosta de fazer aqui. Ô doutor, imagine o seguinte: o camarada matou o marido para estuprar a mulher. Ele anunciou isso, deixou isso bem claro, que ele matou o marido para estuprar a mulher. Só que depois, ele desiste do estupro. Ele desiste do estupro. Pegou a jogada? Ele mata o marido para estuprar a mulher, com o marido já morto, ele desiste voluntariamente, fala: pensei bem, não quero estuprar mais não, chega. Matar eu mato, estuprar não é minha praia. Não vou fazer isso não tenho coragem de estuprar, desisto. E aí? Ele responde pelo homicídio? Claro. Com a qualificadora? Sim, sim. O que a gente analisa aqui? O tempo do crime, lembra? A teoria da atividade. A teoria da atividade. No momento em que ele matou o marido, ele o fez visando a execução do estupro. Ele o fez visando a execução do estupro. Ainda que ele desista posteriormente de estuprar aquela mulher, no momento em que ele matou para assegurar a execução do estupro. Incide a qualificadora. Fechou? Ô Kleber, e se ele realmente matar o marido e realmente estuprar a mulher? Ele vai responder pelos dois crimes. Pelo homicídio qualificado e pelo estupro em concurso material. Então, no caso dele cometer o homicídio para assegurar a execução de outro crime e depois executar esse outro crime, praticar esse outro crime, ele vai responder pelos dois crimes em concurso material. Duas condutas diferentes. Tá bom? Duas condutas. Outro ponto importante. O que eu te falei aqui agora há pouco? Quando a gente pratica um homicídio para assegurar a execução de outro crime de qualquer natureza, ele vai responder pelo homicídio qualificado e pelo outro crime em concurso material. Isso está claro para você, né? Agora, cuidado. O próprio Código Penal cria uma exceção. E qual é aqui? Qual é aqui? A exceção aqui é o latrocínio. A exceção aqui é o latrocínio. Como assim, Kleber, o latrocínio? Quando eu estudava para concurso, né, no começo, que eu comecei a me aprofundar em direito penal, eu bati essa cabeça e falava, por que o homicídio, por que o latrocínio é tratado de forma diferente? Você concorda comigo que o latrocínio nada mais é... Imagina que a gente não tenha no Brasil o 157, parágrafo 3º, inciso 2. Imagina que não existisse o crime autônomo de latrocínio. Essa conduta de matar alguém para roubar ou de roubar matando, o que seria? Seria um homicídio qualificado pela conexão em concurso com roubo. É um homicídio praticado para assegurar a execução de um roubo. Não é isso que é o latrocínio? É. Mas no latrocínio, o legislador criou um crime específico. Então esse conflito aparente de normas é resolvido pelo princípio da especialidade. Veja, o latrocínio nada mais é do que um homicídio qualificado pela conexão, e um roubo. Isso é latrocínio. Agora, se não existisse o latrocínio, essa figura específica, essas condutas caracterizariam o quê? Um homicídio qualificado e um roubo.
2 crimes. Só que o legislador resolveu criar um crime específico, que afasta os crimes gerais. É por isso que o latrocínio é crime de competência do juiz singular. Ah, mas tem um homicídio doloso, o cara dolosamente matou para roubar, dolosamente tirou a vida da vítima. É verdade. É verdade. Entretanto, o legislador criou um crime específico, que está alocado entre os crimes contra o patrimônio. Veja, por que o latrocínio não é crime da competência do Tribunal do Júri, Kleber, mesmo diante da morte dolosa? Porque o legislador inseriu o latrocínio entre os crimes contra o patrimônio e não entre os crimes contra a vida. Foi escolha legislativa, só isso. Fechou? Vamos lá. Segundo lugar, nós vamos ter a conexão consequencial, a chamada conexão consequencial. O que é essa conexão consequencial? Conexão consequencial, o homicídio é praticado para assegurar a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. O homicídio é praticado para assegurar a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Veja, aqui a situação muda. Aqui, primeiro, o agente ou terceira pessoa, não precisa ser o agente necessariamente, praticou outro crime. Então, o outro crime foi praticado em primeiro lugar. Depois, o agente pratica o homicídio. Tá bom? Imagina, o camarada usando um capuz acaba de estuprar uma mulher. Depois ele dá uma bobeada, ele vai mexer no capuz, ajustar o capuz, a mulher fala, poxa, eu sei quem você é, esse é meu vizinho. Ó, não era pra você ter me reconhecido. Eu, entre aspas, só ia te estuprar, agora eu vou te matar. Então, estupro, já estuprou a mulher. Agora ele pratica o homicídio para assegurar a ocultação, a impunidade desse estupro. Outro exemplo típico aqui é a morte, né, a execução de testemunhas de um crime. A execução de testemunha de um crime. O homicídio é praticado para assegurar a impunidade de outro crime. Pode também ocorrer aqui do homicídio ser praticado para assegurar a vantagem de outro crime. Para assegurar a vantagem de outro crime. Vem cá. Imagina que eu e o André furtamos um banco. A gente furtou um cofre de uma empresa, de um banco, a gente sabia que tinha lá R$1 milhão. A gente teve essa informação. Eu e o André furtamos e combinamos 500 para cada um. 500 mil para cada um. A gente furta esse dinheiro, vai para o meio do mato dividir esse dinheiro. Quando a gente está dividindo o dinheiro, eu mato o André. Fala, não, cara. 1 milhão para mim. Não, mas você prometeu dividir. Não. Ó, 900 para mim, 100 mil para você. Não aceito. Meio a meio. Então tá bom. Matei. Matei para quê? Para assegurar a vantagem do furto inicialmente praticado. Fechou? Vamos em frente. Olha, nós falamos que no 121, parágrafo 2º, inciso 5, nós temos a conexão teleológica e a conexão consequencial. Na doutrina e na jurisprudência, também se fala na chamada conexão ocasional. O que é conexão ocasional? A conexão ocasional é aquela em que o homicídio, vamos ficar aqui no homicídio, né? O homicídio, ele é praticado em razão da facilidade, da ocasião proporcionada por outro crime. O homicídio é praticado em razão da facilidade, da ocasião proporcionada por um outro crime. Beleza? Exemplo. Eu entro numa casa, vejo lá que tem uma casa aparentemente vazia e resolvo furtar os bens dessa casa.
Estou ali no escuro, andando, vou pegando uma coisa de valor aqui, outra ali, de repente coloco a lanterninha ali, ilumina um porta-retrato, eu vejo ali, porta-retrato grande, redondo, né? Porta-retrato convencional não comporta. Fotos do Gianluca. Para caber aquela moringa ali, tem que ser um porta-retrato específico, né? Peculiar. Aí eu falo, bom, casa do Gianluca, porra, tô furtando a casa dele? Aí escuto um ronco, barulho de ronco de um urso hibernando vindo de um quarto e falo, pô, deixa eu lá ver. Chegou lá, tá ele dormindo, abraçadinho lá com o ursinho de pelúcia dele, dormindo, quietinho, fala, não, vou aproveitar e vou matar. Pego lá uma barra de ferro e desço a pancada nele. Veja, eu entrei naquela casa para praticar um furto. Tô ali tranquilo, ninguém tá me incomodando e descubro que tá ele ali dormindo, meu desafeto dormindo. Aproveita essa ocasião, aproveita essa facilidade e pratica um homicídio. Veja, essa conexão ocasional, ela produz os efeitos processuais da conexão, tá? Então vai ter unidade de processo e de julgamento, vai ter unidade de processo e de julgamento, vai tudo ali para o tribunal do júri, né? Produção probatória, enfim, efeitos processuais. Mas, anota aí, essa conexão ocasional não qualifica o homicídio. Não qualifica o homicídio. Por que que não qualifica o homicídio? Por falta de previsão legal. Por falta de previsão legal. Uma qualificadora deve estar expressamente prevista em lei, né? A lei prevê a conexão teleológica, a conexão consequencial, não prevê essa conexão ocasional. Então ela produz efeitos processuais, mas ela não qualifica o homicídio. Tudo bem? Vamos em frente. Inciso 7. Ô Kleber, bota comigo, André. A gente estava no inciso 5, pulou pro 7, é isso mesmo? É isso mesmo. O inciso 6, até o final de 2024, era o feminicídio. Era a qualificadora do feminicídio. Feminicídio deixou de ser uma qualificadora do homicídio e agora é um crime autônomo, no artigo 121A. Tá bom? É por isso que não tem mais o 6 aqui do 5, o 6 está vetado, está revogado, e a gente pula para o 7. O que é o 7? O homicídio contra integrantes dos órgãos de segurança pública. Cuidado aqui, ó, ficou meio ruim aqui, mas alguns autores chamam esse homicídio, essa qualificadora, essa figura qualificada, de homicídio funcional. Tá? Então há quem chame isso aqui de homicídio contra funcionário público, de homicídio funcional. Eu particularmente não gosto disso. Por quê? Porque a vítima aqui, anota isso, não é qualquer funcionário público. Esse crime não pode ser praticado contra qualquer funcionário público. Contra qualquer funcionário público. É só para aquelas pessoas expressamente indicadas no tipo penal. Tivemos mudança em 2025. Ampliou-se isso aqui. Se você pegar uma aula nossa aqui de tempos atrás, se você pegar meu livro de edição até 2025, eu bato muito nessa tecla, eu sempre bati muito, que eu vou te falar qual era, que esqueceram de várias pessoas que tinham que estar ali. Agora, a lei consertou esse erro. Parece que essa crítica surtiu efeito, né? Surtiu efeito. Vamos lá. Homicídio contra integrantes dos órgãos de segurança pública. Se o crime é cometido contra a autoridade, olha, agora a gente tem aqui letra A. A gente tem uma letra A e uma letra B. A autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal. Integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. Em razão dessa condição. Então, só lendo mais uma vez, contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal,
integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. Vem cá. Antes, a qualificadora parava aqui. Não tinha essa letra A. Até 2025, não tinha essa letra A. Isso era inciso 7. Tá? Eu sempre bati muito nessa tecla. E bati muito aqui também, ó. E continuo batendo, tá? Porque o legislador comeu bola aqui de novo. Essa parte aqui de parente consanguíneo, né? O parentesco de sangue. Depois a gente fala disso. Mas só para anotar, vê que ele melhorou na letra B, mas esqueceu de resolver a letra A. Só gambiarra, né? Olha o que diz a letra B. Agora, essa crítica que eu fazia, que a lei tinha se esquecido do judiciário e do MP. Principalmente do judiciário e do MP. Olha, tinha qualificadora, por exemplo, quando se matava um delegado que tinha investigado um crime. Agora não tinha essa qualificadora até 2025, quando se matava ou tentava se matar um promotor que ofereceu a denúncia, contra o juiz que decretou a preventiva, contra o juiz que condenou aquele sujeito. Era um contrassenso. Agora, em 2025, esse erro foi resolvido. E colocou mais gente, ó. Membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os artigos 131 e 132 da Constituição Federal. Então, os órgãos da Advocacia Pública ali, né? As procuradorias da Fazenda, do Estado, enfim, municípios. Ou o oficial de justiça, tá certo, ó. O oficial de justiça carrega um perrengue danado, né? Ir lá atrás do camarada, cumprir um mandado, lá bater na porta dele, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o 3º grau, em razão dessa condição. Veja, aqui a lei foi bem melhor. Aqui, ó, só fala em parente. Não tem mais aquela bobagem de antes, né? Mas lá ficou. Impressionante, né? Mexeram num ponto, não mexeram no outro. Aqui só fala em parente, como tem que ser. Não se fala apenas em parente consanguíneo. E aqui fala, inclusive, do parentesco por afinidade. Veja que coisa de maluco, né? Na letra A, se fala só do parente consanguíneo, não tem o parentesco civil, decorrente, sobretudo de adoção. Né? E lá não se fala do parentesco por afinidade. Aqui fala. Então, o legislador não consegue acertar tudo, né? Ele erra, depois ele acerta numa parte, não corrige a outra, é impressionante. Vamos em frente. Quais são, você percebeu aí, quais são os funcionários públicos tutelados por essa qualificadora? Não são todos. Dentro do universo gigantesco do funcionalismo público, poucos são protegidos por essa qualificadora. Por isso que não me parece correto chamar de homicídio funcional. Homicídio contra integrantes de órgãos de segurança pública ou relacionados a órgãos de segurança pública de atuação jurisdicional. Tá bom? Fundamentos da qualificadora. Vamos lá. Bom, aqui nós temos um crime hediondo, né? Sem dúvida alguma. Mas quais são os fundamentos aqui? Aqui nós temos uma maior gravidade da conduta criminosa. Por quê? Porque ela acaba atentando contra o próprio Estado de Direito. Ela causa um pânico na sociedade. Um pânico, um medo coletivo. Como assim, Kleber? Me explica isso. Claro. Vem cá comigo. Maior gravidade da conduta. Veja, matar uma pessoa já é algo grave. Matar uma pessoa relacionada a um órgão de segurança pública ou a um integrante do sistema de prestação jurisdicional
é mais grave ainda. Você concorda? Isso depende, reclama maior destemor, maior ousadia do homicida. Uma coisa é matar uma pessoa na rua, embora as vidas tenham igual valor, mas uma coisa é matar alguém lá no boteco, na briga de bar, na briga do truco, na briga do bilhar. Outra coisa é matar um policial, em decorrência da atuação dele. Matar um juiz pelo trabalho dele, a ousadia aqui, a gravidade é maior, sem dúvida alguma. O que mais? O camarada, ele quer travar aqui, né? Ele quer obstar o funcionamento do próprio Estado de Direito. Veja, e sem dúvida alguma, um comportamento como esse causa um pânico social, causa um pânico coletivo. Causa um pânico coletivo. Tudo bem? Causa um pânico coletivo. Se coloca no lugar do cidadão comum, ele fala, porra, estão matando policiais. Estão matando policiais. Estão matando promotores. Estão matando juízes. Se esses caras estão morrendo, o que vai ser de mim se eu pisar na rua? Tá? E esses crimes, meus amigos, eles são praticados, daí o tratamento mais severo, embora a lei não fale isso, homicídios dessa natureza, muitas vezes, quase sempre, são praticados por integrantes de organizações criminosas. Não há dúvida nenhuma disso. Tá bom? Quem que mata um policial? Quem que manda matar policiais, juízes, promotores? São cidadãos comuns? São criminosos comuns? Não, não são. Invariavelmente, essas ameaças partem e execuções partem de integrantes de facções criminosas. Beleza? Vamos lá. Esse é um crime complicado, né? Até no tocante ao julgamento, né? Pô, é crime de competência do tribunal do júri. O jurado é colocado numa situação delicada. O jurado, claro que ele se intimida. Tá cheio de promotor, de juiz, de delegado que se intimida, e não tem problema nenhum em se intimidar. Acho que você só não pode deixar de trabalhar, deixar de aplicar a lei de forma correta pela intimidação, né? Mas imagina o jurado, que já não queria estar ali. Grande maioria dos jurados não quer estar ali. Foi convocado, tem que estar ali, mas não quer estar ali. O cara sai dali e pega o ônibus para casa dele. Isso é o que acontece. Ah, o promotor muitas vezes escolta, o juiz, o jurado sai dali, chama o Uber, pega a motinha dele, pega o ônibus para voltar para casa dele. E ele que vai decidir o mérito desse caso. É difícil, né? Vamos falar do alcance da qualificadora. Quando que ela se aplica? Então vamos parar por aqui, faltam segundos aí, não vale a pena, a gente já volta, continua.